Vamos pular Falar a propaganda, não tô sendo pago pra isso. Acho que ele começa falando primeiro da Virgínia, né? Rodrigo Góes aqui. Hoje é o dia. Hoje é o dia de mais um Natural or Fake Natty Brasil. Hoje iremos investigar três nomes muito conhecidos: Virgínia Fonseca, Júlio Cossielo e o mais pedido do mês inteiro, o árbitro de futebol Anderson Daronco. Jesus. Parece que eu até mesmo falei o nome de um anime, não é mesmo? Mas não, o juiz é do Rio Grande do Sul. Lembrando que o quadro Natty or Not, natural ou não, é baseado unicamente na minha opinião. E após inúmeras polêmicas, eu não vou parar. Porque aqui o amor e o respeito imperam. Mas lembrem-se, no canal Rodrigo Góes, I am the law. Eu sou a lei e eu vou decidir, com todo o respeito do mundo, quem é natural e quem é só mais um fake netting. Cola comigo. Let's go! Pelo que eu pesquisei, vi de entrevistas, esse meio do bodybuilding e do fisiculturismo, ele, para quem tá há muito tempo, para quem é das antigas nesse meio, tem que consumir muito, ou teve que consumir muito conteúdo estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos, para poder ter acesso às informações que eles queriam, porque justamente tinha poucas pessoas fazendo esse trabalho no Brasil, pelo que entendi. Então não tinha muito material disponível em língua portuguesa. Então é, a gente vai falar um pouco sobre essa questão do code switching mais para frente, mas a gente tem que entender que para alguns termos são difíceis de traduzir para algumas pessoas que, por exemplo, estudaram sempre em uma língua específica. O meu objetivo com esse vídeo é falar com vocês sobre a ideia de code switching. Eu sei que é mais um termo em inglês, eu já falou um monte aqui, mas não quero jogar muitos termos em inglês aqui só sem necessidade nenhuma. É que realmente é o jargão dentro da linguística e a gente acaba usando essas palavras no seu sentido original, até porque eu nunca achei uma tradução muito convincente disso. Então, esse code switching do inglês seria uma troca de código, código aqui entende-se como código linguístico, em que a pessoa, normalmente bilíngue tem uma diferença entre a pessoa que fala uma língua e aprendeu uma outra língua, por exemplo, na escola, igual a gente aprende, e uma pessoa que nasceu dentro de um ambiente em que em que ela estava em contato com duas línguas diferentes. Então, uma pessoa bilíngue, a gente pode ter uma pessoa que nasceu em um país que tem uma língua materna, e pode até ter outra língua oficial, mas que, por exemplo, na sua família, ou no seu ambiente social, fazia o uso de outro código que não era aquele da língua materna. E aí, por isso, essa pessoa, então, bilíngue, faria um code switching. Ela trocaria de código entre as duas línguas, e isso é, a princípio, imprevisível. Não dá para dizer quando a pessoa vai ou em que momentos ela vai fazer a troca do código, mas a gente tem algumas padronizações. A gente consegue observar em que momentos é mais tradicional, é mais comum a pessoa fazer essa troca. E a gente vai conseguir analisar isso na fala do Rodrigo Góes agora. Ah, Antes a gente entrar nos detalhes de cada coisinha que ele vai falar aqui, eu queria primeiro fazer um disclaimer sobre uma explicação do porquê do título dessa live, que não é analisar se ele fala bem inglês, porque aqui a gente não. Bom, a pessoa que fala bem inglês, ela pode ter um sotaque bom, ela pode ter aprendido inglês lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, e eu acho que esse é o menos relevante, o menos interessante de a gente analisar. Se ela tem um sotaque de certa região, se ela consegue pronunciar os fonemas do inglês de forma certa. O que é mais interessante aqui é a escolha do uso, ou talvez uma escolha não consciente do uso do inglês, e essa troca do inglês o tempo todo, porque o que a gente vai reparar aqui, o Rodrigo Góes não somente fala os termos de bodybuilding em inglês, mas ele também joga umas expressões ali, então ele jogou um Jesus, e a gente vai entender agora ou como que se dá esse mecanismo. Fake nerd seria então fake de falso, e o nerd de uma abreviação de natural, que é bem típica do inglês, então seria uma pessoa que finge ser natural, ou seja, ela tenta ela tem um físico exuberante, como eles falam, aesthetic, né? A gente vai dar uma olhadinha nessa palavra também, mas que na verdade ela usa de remédios e anabolizantes para poder chegar nesse físico, então ela não é natural, ela não fez dieta, ou não só fez dieta e o trabalho físico para chegar nesse ponto, e é por isso que ele faz ali o julgamento de se a pessoa é falsa ou ela chegou nesse ponto de uma forma artificial, vamos dizer assim, ou se ela realmente fez as dietas e todos os procedimentos que se espera para quem
para quem está nesse meio. O Rodrigo Góes aqui, ele faz essa troca. Primeiro você pode perceber que ele fala português, ele não tem nenhum, até onde eu pesquisei, ele não é bilíngue, ele não nasceu em um lugar que falava outra língua e aprendeu as duas línguas ao mesmo tempo. Ele simplesmente aprendeu português e, pelo que eu vi, ele fez o ensino médio nos Estados Unidos. Isso quer dizer então que ele teve um contato intenso nos Estados Unidos, parece que morou um tempo nos Estados Unidos e aí ele pôde se sentir mais à vontade com a língua. E a gente vai ver que ele, na verdade, usa o inglês mais do que o português na sua própria casa, com a sua própria esposa, com a sua família, e é por isso que talvez que ele sente à vontade, às vezes, para usar esse tipo de expressão. Mas vocês podem ver que dentro do code switching que eu estava falando, dessa troca de código, acontece o seguinte: normalmente você tem uma língua matriz e uma outra língua, que vai ser essa língua que vai emprestar alguns elementos para essa língua matriz. Então, o Rodrigo, ele o tempo todo usa o português como a sua língua matriz. Então, ele não vai usar, por exemplo, as regras gramaticais, a forma de construção de frases do inglês. Ele não faz isso. Ele só insere umas palavras específicas do jargão típico do bodybuilder. E o que significa um jargão? Jargão são, vamos dizer assim, as gírias, entre aspas, de um meio profissional específico, que nesse caso seria o do bodybuilding. Então, ele não vai falar, por exemplo, as palavras do português com fonemas estrangeiros, e ele não vai criar, por exemplo, frases que têm estruturas gramaticais do inglês. Ele vai usar a estrutura gramatical, o suporte todo do português e vai inserir só ali os jargões típicos da sua área. E que isso é normal, isso acontece quando a gente vê, por exemplo, pessoas que falam que vai entrar numa meeting, ao invés de falar que vai entrar numa reunião, pessoas que falam que vão entrar numa call, ao invés de entrar numa ligação, numa chamada de vídeo ou de voz. Então, esse tipo de uso do inglês ou de uma outra língua estrangeira dentro do contexto de um jargão é perfeitamente normal e isso não devia chamar muita atenção. Acho que o que chama mais atenção é a forma de narrador que ele explica, que ele põe esses termos na sua fala. Mas até então, isso está dentro do que se usa em todos os outros meios profissionais que tem a sua matriz de conteúdo sendo produzida no exterior. Então, essas ferramentas de uso para reuniões que a gente tem, como o Teams, né? Olha só, o Microsoft Teams, que é uma ferramenta de chamadas, o Skype, todas essas ferramentas, elas vêm do inglês, né? Elas vêm para a gente em inglês, então a gente acaba usando o jargão típico dessas palavras. Até para quem trabalha em um meio internacional, o inglês é a língua franca, então ele vai usar o jargão típico dessa área, que vai ser o inglês. Então isso está tudo certo, até aí está tudo bem. Mas a gente percebe que o Rodrigo Góes, ele faz mais do que isso. Ele também usa algumas expressões, expressões idiomáticas, expressões de interjeições, como a gente fala, expressões de surpresa, de indignação, de nojo ou de raiva. Isso tudo ele põe em inglês. E aí, eu, a princípio, pensei que era uma expressão, que era um pouco forçado, e eu queria entender se realmente era uma coisa forçada ou se faz parte realmente da convivência dele, como ele viveu nos Estados Unidos, isso podia acabar e podia levar o Rodrigo a falar desse jeito sem perceber, vamos dizer assim. Igual a gente tem um caso do Supla. Eu quero mostrar para Tem que vocês separar as o paradas, né, caso cara? Tem que fazer um do. negócio Opa. Eu quero mostrar para vocês o caso do Supla, que é um típico caso de uma pessoa bilíngue. O Supla, para quem não sabe, eu vou pôr um vídeo aqui. Ele é um cantor brasileiro muito famoso, ele já teve diversos hits, principalmente nos anos 80, 90, e ele ainda está por aí. E eu queria mostrar para vocês como o Supla ele se comunica e o que é de fato uma pessoa que aprendeu, por exemplo, o inglês desde o começo e desde criança e faz essa troca do code switching sem perceber. Na noite de São Paulo, desde meus 13, 14 anos, I'm a Beatles fan, you know. I love the Beatles. I don't care. You can play heavy metal, death metal. I don't give a fuck. John Lennon, George Harrison, they were the best for me. Eles sempre foram os melhores e sempre serão. Tô brincando. Eu amo rock and roll, assim, desde rockabilly, heavy metal, hardcore, punk rock, death metal. It doesn't matter. Eu acho que rock and roll é um espírito, é uma atitude que caminha. E eu amo isso, eu faço isso e sou muito grato por ter já tido vários sucessos aqui no Brasil. Tá, então como vocês podem perceber, o Supla, ele
faz muito mais do que só usar um jargão típico da sua área. Então, como ele é um músico, ele poderia falar só de rock and roll e só nesses momentos para se apropriar dos fonemas, do sotaque e também do inglês. Mas ele faz mais do que isso. Eu queria mostrar para vocês alguns fenômenos típicos do code switching, dessa troca de código que acontece na fala dele. Então, de São Paulo desde meus 13, 14 anos. I'm a Beatles fan. Então ele começou falando em português, explicando de onde ele começou, como ele começou a tocar a música. E vocês percebam que agora ele vai fazer o que a gente chama de troca entre frase, que vamos dizer assim, interfrase, ou seja, ele começou uma frase em português, nessa língua matriz, que é a língua que ele praticamente é a língua que domina o uso dele, né, linguístico nesse momento, e ele vai terminar, ou vai continuar, ou começar outra frase num outro código que vai ser do inglês. Então ele começa num código que é o português e na outra frase ele já troca pro inglês. Vamos ver. I'm a Beatles fan. Opa. 14 anos, 13, 14 anos. I'm a Beatles fan, you know. Então ele fala, desde os 13, 14 anos, I'm a Beatles fan. Então aqui ele trocou entre frases. E isso pode acontecer nesse fenômeno do code switching que a gente está falando para quem é bilíngue. No caso dele, que a gente vai ver uma entrevista dele, um trechinho da entrevista dele, ele fala, desde pequeno, ele foi para os Estados Unidos e aprendeu na escola, com os amiguinhos, sempre isso. Morou muito tempo nos Estados Unidos, vinha no Brasil, ficava fazendo essa troca. Então para ele é muito natural fazer essa troca. E aqui a gente teve um caso típico de troca entre frases. Mas existe um outro fenômeno que é quando acontece dentro da frase, seria intrafrase, que é essa troca. Vamos continuar vendo para a gente encontrar esses fenômenos. I love the Beatles. I don't care. You can play heavy metal, death metal. I don't give a fuck. Jump. E aí aqui vocês percebam que também um fenômeno típico da troca de códigos linguísticos é quando se começa num código, a tendência é de continuar a frase seguinte naquele código. E aí quando ele fez a troca, ele continuou dentro daquele código. Isso, eu sei que às vezes parece um pouco forçado, mas para quem é bilíngue, para quem nasce ou é criado nesse meio em que há dois códigos linguísticos sempre concorrendo, sempre ali na sua cabeça, isso acontece naturalmente. E principalmente quando se fala sobre temas que te levam emocionalmente para aquele momento em que você, por exemplo, teve contato pela primeira vez com aquele assunto e provavelmente naquela língua. Então, o Supla, ele fala muito disso, que ele tocou muito em bar, tocou muito nos Estados Unidos, aprendeu bastante, se criou como músico dentro dos Estados Unidos. Então, para ele falar sobre artistas dos Estados Unidos, por exemplo, ele vai falar alguns artistas ou dos Estados Unidos ou da Inglaterra, que falam inglês, no caso, para ele fica muito mais natural falar desse assunto em inglês. E aí ele continuou falando inglês, ele seguiu, vamos ver. E, assim, primeiro que isso existe também, tem que haver um acordo linguístico, porque a mulher talvez não fale inglês e ela tá só, enfim, tá seguindo a conversa com ele. Tem que ter um pouco tem que ter essa capacidade para falar com alguém bilíngue para poder entender a outra parte do código que não tá claro quando não é a língua matriz, né? Vamos ver. Lennon, George Harrison, they were the best for me. Eles sempre foram os melhores. E aí você percebe que isso eu acho incrível para quem quando isso a gente percebe normalmente quando isso acontece naturalmente para a pessoa bilíngue, né? Reparem aqui como ele começa a fazer essa tradução quase simultânea, ele começa a explicar, a fazer essa tradução depois que ele percebe que ele já usou o outro código, né? Então vamos lá. George Harrison, they were the best for me. Eles sempre foram os melhores e sempre serão. Tô brincando. Então ele primeiro falou que eles são os melhores para mim em inglês, they were the best for me. Aí ele já agora, depois de sair desse êxtase, vamos dizer assim, da troca de código, ele explicou de volta no código matriz, e aí ele volta pro português. Eu amo rock and roll, assim, desde rock. E aí o rock and roll aqui, vamos pensar que seria mais como jargão, ou talvez a palavra que ele teve contato enquanto ele aprendia em inglês, né? Quando ele estava nos Estados Unidos, por exemplo, falando inglês. Por isso, rock and roll, então não rock and roll, né? Rockabilly. Rockabilly também, que é um estilo de rock mais no começo, ali dos anos 50. Heavy metal, hardcore, punk rock, death metal, it doesn't matter. Eu acho que rock and roll é E aí que você vê. Então, os termos tipo de jargão, igual a gente viu no bodybuilding lá do Rodrigo Góes. Então, para falar dessa área, normalmente os termos na língua matriz, né? A língua matriz o que produz esse conteúdo, né? No caso, em inglês. doesn't matter. Eu acho que E aí você vê, eles soltam It doesn't matter. Ou seja, não são cheias de conteúdo, muitas vezes. Elas são mais expressões para conectar frases, são impressões mais fáticas. Elas só têm a função dentro da linguagem, não são tão interessantes como parte do texto, ou como conteúdo do texto. Vou arrumar aqui a câmera que perdeu todo o ângulo. Oh, meu Deus. rock and roll é um espírito, é uma atitude que caminha
E eu amo isso, eu faço isso e sou muito grato por ter já tido vários sucessos aqui no Brasil. Pronto, aí ele termina a entrevista falando em português mesmo, já voltou para o português. Então, aqui vocês percebem como esse code switching, essa troca de código, acontece de forma natural. Ele não, o Supla, como ele foi criado dentro de um meio bilíngue, Vou quando tirar ele foi meu para os Estados óculos e Unidos explicar desde por que que eu pequeno, ele sente de forma natural essa troca. Vocês percebem que ele não prepara, não prepara o entrevistador para ouvir o outro código, no caso o inglês, e simplesmente continua falando. E depois, quando ele percebe que precisa traduzir alguns termos para a pessoa poder entender, então, depois que ele falou um monte de nome, que talvez, por exemplo, George Harrison, ele fala George Harrison e George Harrison não faz muita diferença, mas explicar por que para eles eram os melhores, aí ele teve que voltar para o código do português. E aqui eu vou passar um trechinho só para vocês entenderem um pouco do como funciona a mente do Supla nessa troca de códigos. Então ele fala aqui no Podpah o porquê que ele troca tanto, porque ele fala tanto inglês, porque virou um meme, né? Virou uma marca dele. Eu vou tirar meu óculos e explicar por que que eu gosto de falar inglês. Eita, Is that good? caralho. É um Tá bom bom? gancho. Ah. Você é bom nisso aí, tá? Tá? Por quê? Porque é importante eu falar, porque eu já fui em alguns podcasts que eu estou divulgando o meu show, Aqui, que eu vamos estava lá. te falando anteriormente sobre falar inglês. Então, quando eu era bem garotinho, né? Tipo, eu nasci e com 6 meses de idade, 6 meses de idade, meus pais ganharam bolsa para estudar fora do Brasil. E aí eu fui com eles, entendeu? Não tinha alternativa, certo? Então eu fui para lá e acabei aprendendo a falar inglês. Fui em maternal, kindergarten, essas coisas, e voltei de indas e voltas. Então vocês percebam, aqui ele está falando que foi desde criança para os Estados Unidos, e aí ele está explicando nas experiências dele, e ele já solta um kindergarten, que seria o jardim de infância nos Estados Unidos. E isso não sai de forma artificial, porque justamente é dentro da memória emotiva dele, afetiva dele, quando ele fala de infância, ele provavelmente é levado para o inglês, que é essa língua, vamos dizer assim, que marcou a infância dele. Então esse é a troca de código que a gente fala que é natural, que é espontânea, né? E muitas vezes ela principalmente acontece no vocabulário, mas no caso do Supla, que tem essa marca de bilinguismo muito típica, ele acaba também fazendo a troca de frases, como a gente viu, né? Certo? Então eu fui para lá e acabei aprendendo a falar inglês. Fui em maternal, kindergarten, essas coisas, e voltei de indas e voltas. Com 8 anos de idade eu cheguei aqui no Brasil e tal, para ficar já. E depois, lógico, eu fui outras vezes e tal, porque é uma coisa que você se acostuma. E eu tenho essa mania de falar inglês o tempo inteiro, é uma coisa muito natural para mim. Eu gosto de compor em inglês, adoro também compor em português, né? Então, Porque foi sua língua também, pô. tá meio cravado, assim, sabe? Mano, eu acho Comigo que a história. tudo que você é uma coisa aprende- meio natural, assim. Tudo que você aprende criança, cara, não sai, mano. Fica muito enraizado, cara. Mas É pra verdade. você, musicalmente, é melhor em inglês ou em português? Você Ah, acha que eu- sua eu voz, amo- a eu rima- amo. Olha, aqui no Brasil, eu não vejo muita gente cantando no meu estilo, não, entendeu? Eu gostaria que tivesse mais gente, assim, até, entendeu? Mas, sei lá, eu gosto muito de cantar inglês, cantar grave, tá ligado? E cantar berrado também. É uma técnica que você desenvolve, né? Mas eu acho maravilhoso quando você consegue mandar a visão, a ideia em português e a galera toda entender, tá ligado? Acho bem importante, as letras, porque quando toca uma música sua em inglês no rádio, ela passa meio desapercebido com todos aqueles outros rocks que tem, sabe assim? E quando vem em português, o pessoal se identifica mesmo com a parada, sabe? Sente a Sente música, isso. né? Então vou estar lançando esse álbum aí que se chama Supla Ego. Vou Dia dar- 17 na áudio. Bom, e aqui ele volta a falar então do curso do álbum dele, a gente não precisa fazer mais propaganda, até porque já é um pouco mais antigo esse podcast. Então, como a gente pode ver, o Supla, ele explicando um pouco do porquê que ele fala desse jeito e como que vem de forma natural, porque ele foi, como ele foi desde pequeno para lá, dentro desse período muito crucial na formação linguística do indivíduo, apesar de falar inglês com os pais, de português com os pais, ele tinha muito contato e foi criado num contexto social ali com as crianças em inglês nos Estados Unidos e morou muito tempo lá também, vinha para cá algumas vezes, ficava um pouquinho, depois voltava para lá de novo. Então, ele sente muita vontade para falar sobre algumas coisas mais em inglês e outras com certeza em português. E aí você vê esse code switch, como eu falei, às vezes entre frases e muitas vezes usando só as palavras mesmo, os jargões da sua área, que seria no caso, quando ele é músico, né, e de rock, quando ele vai falar de rock, quando ele vai falar de música, essas coisas.